Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos fazer com faixas na diagonal e vamos fazer com esses lindos barrados. Olha que graça! Este eu coloquei o lacinho e este eu fiz sem o lacinho. Mas eles ficam um acabamento maravilhoso e dão aquele colorido lindo nas nossas cozinhas. Olha esse no laranja, então, que maravilhoso que ficou. Realmente ficou um dengo da NET. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato sem bainha de todos os lados. E vamos precisar um tecido em uma cor lisa e vamos usar também faixinhas de tecido, aquelas faixinhas que nós temos lá nas nossas gavetas. No meu tecido laranja, eu cortei uma faixa com 10 centímetros de altura e toda a largura do tricoline, que é 1,40 m, 1,5 m. Eu também cortei nesse tecido mais 3 faixas, medindo 5 de altura, e elas são mais largas que meu pano de prato, 1,5 cm de cada lado. Então, eu cortei 3 faixas. Nesse tecido, eu também cortei uma faixa com 9 de altura por 25 de comprimento. 9 por 25. E mais uma pequenininha eu cortei com 7 de largura por 9 de comprimento. No nosso tecido de pano de prato, nós precisamos fazer uma marcação. Lembrando que ele está totalmente sem bainha. Então, nós vamos fazer uma marcação de 15 centímetros. 15 centímetros e vamos riscar. Riscando aqui esta parte, os 15 centímetros. E nós vamos marcar do início do nosso pano de prato 15 centímetros. 15 centímetros. E nós vamos fazer uma diagonal, pegando bem a pontinha do nosso pano de prato e riscando até o 15 centímetros. Eu risquei com caneta, porque essa minha caneta apaga com o ferro. Agora, nós vamos usar as faixinhas de tecido. As nossas faixinhas de tecido, elas têm que ter no mínimo 20 centímetros de tamanho de comprimento. O bom é você cortar elas com 24, 25 de comprimento. Mas se você tiver umas mais curtinhas, para essa partezinha aqui nós podemos usar. E para o final também. Então, eu separei umas mais curtinhas e separei as mais longas. Aqui nós vamos colocar uma estampa primeiro. Vamos colocar uma aqui. E vamos costurá-la só para firmá-la aqui. Quando nós vamos costurar, nós temos que tomar cuidado aqui, que elas têm que estar passando, olha, bem para cima da nossa marcação. Então, eu vou à máquina passar uma costura para firmar esta aqui, e depois eu vou pegar as minhas mais curtinhas e vou colocar direito com direito. Olha, essa já está curta, esta não pode ser. Eu vou colocar a minha próxima aqui, direito com direito, e vou virar. Mas, primeiramente, eu vou costurar para firmar esta aqui, em cima da nossa marcação, lembrando que uma parte maior lá para cima, uns 5 centímetros para cima. Costurei a minha primeira faixa só para firmar aqui, e vou colocar outra faixa sobre esta, alinhando bem. Nós colocamos direito com direito. E vamos costurar. Começamos a nossa costura bem na nossa marcação do 15 centímetros. Aqui é onde nós começamos, nós costuramos e damos um pouquinho de retrocesso. E continuamos a nossa costura. Lembrando que você tem que deixar a linha da sua máquina embaixo com a cor do tecido. Se o tecido é branco, a linha tem que ser branca, para não aparecer lá do outro lado a nossa costura. Então, costurei aqui. Eu tiro da máquina. Abro a minha costura. Puxo bem para os lados. E aqui eu posso pôr um retalho, mais um retalho que pode ser dos menores. Aqui eu alinho outra faixa
e costuro. Bem alinhadinho, uma com a outra e costuro. Aí eu vou abrir, vou colocar outra e vou abrir. Então, eu vou costurar mais essas duas e já continuamos. Costurei para o lado de cima e acabamos. Agora, nós vamos continuar para este lado. Então, nós temos que sempre começar colocando aqui nessa partezinha. Aqui nessa parte, nós temos que colocar mais lá para cima, porque quando nós viramos, vai ficar curto. Então, nós colocamos uns 5, 6 centímetros mais para cima. Alinhamos bem e costuramos. Damos um pequeno retrocesso. No final da nossa costura, também nós damos o retrocesso. Vou abrindo bem, puxando bem e colocando a próxima. Sempre começando lá na parte de cima e deixando uma parte bem grande para o lado de cima. Porque quando nós viramos, olha aqui como que está aqui, ó. Olha, nós viramos aqui. E olha como que ela ficou lá, ó. Ela ficou praticamente na nossa barra que nós fizemos a nossa marcação. Então, por isso que temos que deixar na parte de cima um tamanho maior. Eu vou colocar o próximo aqui, ó. Vou colocar uma parte bem maior lá para cima e vou alinhar bem e costurar. Eu vou costurar tudo até acabar e já volto. Costurei todas as faixinhas na diagonal. Agora, nós vamos virar o nosso pano de prato para nós cortarmos o excesso, primeiramente, aqui na parte de cima. Vamos virar assim, olha, aquela faixa que nós marcamos de 15 centímetros, mais ou menos aqui. Então, aqui nós vamos cortar com bastante cuidado todas as bordinhas da nossa costura. Aqui nós organizamos bem e vamos cortar o excesso, com cuidado para não cortar o pano de prato. Aqui nós cortamos só os excessos. Cortei os excessos de tecido aqui na parte de cima. Agora, nós vamos virar para o lado de trás, para o lado do avesso, e vamos cortar o excesso deste lado, aqui na barra, e do outro lado. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Amigas, a nossa faixa assim, recortada, com os nossos tecidos, as faixas aplicadas na diagonal, olha que graça que já está. Nós podíamos pegar as nossas faixinhas e já fazer o acabamento, costurando uma aqui, fazendo o acabamento, e a outra aqui do lado de trás e fazer o acabamento. Mas não, nós vamos fazer um preguiado bem lindo aqui na parte de cima, depois que nós vamos fazer o acabamento. Então, vamos à máquina com a nossa faixa, que tem de altura 5 centímetros e ela tem 1,5 m de comprimento, a largura do nosso tricoline, de 1,40 m a 1,5 m de largura. Primeiramente, eu vou costurar esta parte aqui dela para fazer o acabamento lá por dentro. Primeiramente, eu vou costurar esse cantinho aqui, uma costurinha com retrocesso no início e no final. Com o nosso pano, com a nossa faixa pregada nas diagonais, nós vamos aqui na parte de cima alinhar bem a nossa faixa, que eu já fiz a primeira barrinha. Então, nós alinhamos bem aqui, levamos a máquina e damos um pontinho para segurar. Podemos dar 2 pontinhos. E nós vamos fazer o nosso preguiado usando um garfo, porque o garfo deixa as nossas preguinhas todas do mesmo tamanho. Então, aqui na máquina, nós pegamos o garfo, colocamos no último dentinho e giramos. Quando nós giramos, nós já estamos com a primeira preguinha pronta. Costuramos a primeira preguinha até a metade e vamos fazer a segunda. Mas lembrando, nós temos que estar alinhando bem os dois tecidos da nossa faixa que estamos preguiando com a faixa de baixo. Então, colocamos o garfo e giramos. Fazemos a próxima preguinha. Vamos até a metade, colocamos o garfo novamente, alinhamos bem e vamos fazer.
eu vou fazer esse preguiado até o final do nosso pano de prato. Mas antes que estiver no final, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer o acabamento lá do outro lado. Vou fazer mais uma com vocês. Coloco no último dentinho, alinho bem com o meu barrado e costuro. Amigas, costurei todo o nosso preguiado aqui na parte de cima. Aqui, antes de nós acabarmos de fazer a última preguinha, nós temos que analisar quanto de tecido nós precisamos para cortar o excesso. Então, aqui eu vou fazer mais uma preguinha, coloco no meu último dentinho e giro. Aqui é a última preguinha que eu vou fazer. Mas eu não vou costurar a última sem antes eu fazer o acabamento aqui. Então, eu tenho que cortar um pedacinho maior aqui. Vou cortar aqui. Vou tirar da máquina. Vou virar aqui para o lado avesso. Vou passar uma costurinha e depois eu volto para fazer a última prega. Então, aqui eu vou tirar da máquina, fazer a costurinha e já mostro para vocês. Terminei a costura aqui do nosso preguiado. Peguei uma das nossas faixas. Ela tem de largura 5 centímetros e ela tem de comprimento mais larga que nosso pano de prato. Então, eu dobrei ela ao meio e passei. E vou costurar ela aqui, bem aonde nós passamos a costura para preguiar o nosso preguiado. Então, eu vou costurá-la, ela aqui, dobrada ao meio. Costurei aqui com uma costura mais larguinha. Agora eu vou virar e passar e vou costurar aqui na parte de cima, mas com uma costura bem fininha. Então, eu vou passar e costurar e já mostro para vocês. Costurei aqui na parte de cima com uma costura bem fininha. Cortei um pouco do excesso do pano, do tecido aqui na parte de cima. Agora, vamos fazer o acabamento aqui na parte embaixo. Eu vou pegar a outra faixa com 5 centímetros e vou alinhar ela bem aqui na parte embaixo e vou costurar, deixando uma partezinha para cada lado. E vou passar a costura. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura bem larguinha. Virei para frente o nosso pano de prato e passei. Passei essa faixinha ao meio. Aqui a parte de trás ficou tudo bem costuradinho. Agora, nós vamos dobrar esta parte e vamos costurar cobrindo aquela costura que apareceu lá da parte de trás. Então, aqui vai ficar mais ou menos 1 centímetro e também vai ficar uma barrinha aqui na parte de trás. Então, eu vou passar essa costura cobrindo esta que nós fizemos lá atrás e já mostro para vocês o nosso barradinho aqui também pronto. Passei uma costura aqui, amigas, mais uma costura bem fininha. E olha a graça que ficou o acabamento aqui também na parte de trás. Agora, vamos cortar o excesso que ficou dos dois lados. Agora, eu vou fazer, como eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer o acabamento lá na parte de cima. Vou virar para trás, porque já temos o avesso, e vou alinhar uma das faixinhas aqui. Ela tem 5 centímetros de largura, é mais comprida que meu pano de prato, 1 centímetro de cada lado. Então, essa eu vou alinhar bem aqui e vou costurar aqui. Aqui eu vou costurar com uma costura mais larguinha. Costurei aqui a parte de trás com uma costura bem mais larguinha e virei para a parte da frente. E passei deixando aqui na parte de trás uma barra bem larguinha, como se fosse um viés. E aqui na frente eu organizei, passando uma partezinha para dentro. E aqui eu dobrei, passei para eu costurar. Olha como que vai ficar a parte de trás e aqui na frente. Aqui eu vou passar uma costura bem fininha para fazer um acabamento bem bonito como nós gostamos.
Passei uma costura aqui na parte de cima, mais uma costura bem fininha. Olha que graça que ficou o nosso acabamento aqui na parte de cima. E a parte de trás, olha que graça que também ficou. A parte aqui de cima já está pronta. A nossa parte aqui embaixo, olha que graça que ficou esta barra do nosso pano de prato. Agora essa nossa faixinha de 9 por 17 de comprimento, eu vou a máquina passar uma costura em toda a volta, deixando só uma partezinha para nós virar para o lado direito. Costurei toda a volta do meu retângulo e virei para o lado direito e passei. Agora nós vamos franzir no lado mais comprido. Nós vamos franzir para formar um lacinho. Você pode também dobrar para você encontrar bem o meio, porque no meio que nós vamos franzir. Franzimos bem aqui no meio. Pegamos uma agulha com o fio laranja, bem da cor do nosso laço, e fazemos uns pontinhos aqui para prender o nosso laço. Damos uma laçada para prender bem. Aquele outro retalhinho que nós tínhamos pequeno de 9 centímetros por 5, 6, eu passei uma vez ao meio e dobrei uma vez ao meio, encostando as duas partes e dobrei, formando uma faixinha. Esta faixinha nós vamos colocar aqui, vamos lá atrás, vamos transpassar e com esse fio nós vamos costurar ela aqui. E com esse mesmo fio nós vamos prender o lacinho no pano de prato. Aqui nós colocamos por baixo e temos que transpassar um pouquinho para dar acabamento. E aqui eu vou dar uns pontinhos. Fiz o acabamento aqui na parte de trás, dei uns pontinhos e agora eu vou pregá-lo aqui. Lembrando que você pode pregar ele com este tecidinho para acabamento, ou você pregar um botãozinho aqui e com o botãozinho você prega ele aqui. Mas olha que graça que está o nosso barrado, é opcional. Se você quiser deixar só assim, você pode deixar, mas se não, você pode colocar um lacinho como eu vou colocar aqui. Então, eu vou pregar o meu lacinho aqui e já mostro para vocês o nosso lacinho pregado. Costurei o lacinho aqui, olha que graça, que dengo que ficou o nosso lacinho aqui. Lembrando que você pode costurar com um botão ou com um pedacinho de tecido, ou deixar sem o lacinho. Mas olha que graça, que dengo que dá o lacinho aqui. Agora, eu já fiz a bainha deste lado, o acabamento deste lado do nosso pano de prato. Agora, vamos fazer a última costura deste lado e o nosso pano de prato estará pronto. Eu vou dobrar aqui, bem dobradinho, vou juntar todos esses paninhos, vou dobrar mais ou menos 1 centímetro e vou passar uma costura em toda a extensão do pano de prato. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês o pano de prato pronto. Costurei as laterais, olha que graça que ficou, deixando os fios mais compridos para dar 2 nozinhos e embutir, como eu fiz aqui e como vou fazer aqui com vocês. Eu deixei os 2 fios mais compridos, dei 2 nozinhos. Agora, nós colocamos a agulha aqui, bem no pé da nossa costura, sentindo uma firmeza, colocamos lá por dentro, passamos os 2 fios pela agulha e puxamos lá na frente para cortar. Porque se nós fizermos retrocesso aqui, marca, e se nós cortarmos aqui, ele vai desmanchando. Então, todo o começo e final de costura do lado direito, nós devemos fazer assim, sem retrocesso. Damos 2 nozinhos, colocamos a agulha e embutimos. Lá na frente, nós cortamos. Assim, esses fiozinhos ficam aqui por dentro, embutido e não tem pontinho. Amigas, então este foi o lindo pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Olha que graça que ficou esse acabamento aqui em cima com o laranja que nós fizemos.
E aqui a parte embaixo, olha que graça, que lindo que ficou este barrado do nosso pano de prato. Então este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço de coração a todas vocês. Eu fiz este pano de prato com muito carinho, pensando em cada uma de vocês. Quero deixar um abraço de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.